O estilo de vida moderno, acelerado, volátil e superficial foi classificado pelo pensador polonês Zygmunt Bauman como uma sociedade líquida. Tal como a substância em estado líquido, escorre por todos os lados, espalha-se ao sabor do terreno sem direção, sem ritmo fixo, sem forma, sem padrão, sem lógica e sem destino. Essa condição líquida, diz Bauman, é um estado que caracteriza tudo do consumo às relações. Neste episódio de Diretas Sem Café, vamos explorar então o fenómeno dos amores líquidos na era digital. O professor Dr. Daniel Cardoso, especialista na interseção entre comunicação, tecnologia e sociedade, será o nosso convidado para discutir os relacionamentos atuais e as novas formas de amor em meio à vida digital. Professor Daniel Cardoso, muito obrigada aqui pela sua presença. Obrigado. Poderá apresentar-se e falar um pouco de si para conhecermos um bocado? Então, chamo-me Daniel Cardoso, dou aulas aqui na Universidade Lusófona de forma mais ou menos contínua desde cerca de 2009. Neste momento estou como Associate Professor no Departamento de Ciências da Comunicação e também vou dando assim uma perninha no mestrado transdisciplinar de Sexologia, aqui também na Lusófona, no Departamento de Psicologia, e portanto muito do meu trabalho acaba por se cruzar com questões que têm que ver com relacionamentos, diversidade relacional e questões de género e de sexualidade, em particular na relação com novos mídias, internet, etc. Este episódio é aqui também com homenagem a fevereiro, 14 de fevereiro, que também está aí. Então, como é que as tecnologias modernas, como as aplicações de namoro e as redes sociais, têm então influenciado a forma como as pessoas conectam-se e iniciam relacionamento nos dias de hoje? Aquilo que a pesquisa mostra é que os meios digitais são cada vez mais importantes para as pessoas se conhecerem, interagirem, falarem umas com as outras, o que tem lados melhores, lados piores. E eu acho que é uma coisa muito importante de nós termos em consideração quando falamos de tecnologia e relação entre a tecnologia e a sociedade, é justamente o aspecto ambíguo destas relações. E, portanto, por um lado, nós temos uma muito maior abertura para conhecer mais pessoas, para ter acesso a experiências mais diversas. Por outro lado, acabamos por, de certa forma, ficar um pouco capturadas e capturados pelas lógicas, pelas dinâmicas, pelos constrangimentos também destas plataformas. Acabamos por nos esconder um bocado por trás delas e acabamos por não conectar-nos tanto. Depois, quando é para conectar-nos pessoalmente, é um bocado mais difícil, não? Eu acho que é um bocadinho mais complicado do que isso. O objetivo de muitas destas aplicações e de outras que são utilizadas para a mesma finalidade, porque aquilo que a pesquisa também nos mostra é que as redes sociais, entre aspas, normais, também são utilizadas para as pessoas se conhecerem, desenvolverem interesses amorosos, sexuais, etc. Mas o objetivo de muitas destas plataformas é justamente quebrar essa distância e estar com pessoas cara a cara, não é? E portanto há aqui uma função conectiva, e por isso é que são redes sociais e por isso é que são plataformas de encontros, como se costuma chamar em português, porque o objetivo é efetivamente esse encontro cara a cara. O que é que acontece? Acontece que estas plataformas acabam de certa forma por ser estruturadas não só no seu funcionamento, mas na maneira como as pessoas as utilizam, de uma maneira muito instrumental ou muito utilitarista, e isso quer dizer que nós acabamos por ter uma experiência quase que de mercado quando estamos perante estas aplicações ou quando estamos a utilizar estas aplicações, se não tivermos cuidado com a maneira como nós interagimos com elas. Agora, isso não quer dizer que depois, cara a cara, não consigamos interagir de uma forma completamente diferente, mas quer dizer que acaba por se criar uma série de pressões que não têm só que ver com as aplicações e que não começaram com as aplicações, de potencial instrumentalização ou de capitalização, digamos assim, destas relações. Exato. É possível então estabelecer conexões
duradouras no ambiente digital, caracterizado pela instantaneidade e pela superficialidade? Eu acho que é possível estabelecer relações duradouras em todo o lado, mas mais importante do que isso, eu acho que é importante não confundir duração com qualidade. Basta pensar na questão do divórcio. Não é? Quando o divórcio era proibido, obviamente que os casamentos duravam mais tempo. Mas será que as pessoas eram felizes? Muito provavelmente não. E muito provavelmente as mulheres eram ainda menos felizes do que os homens, porque eram alvo de violência doméstica, violência de género, violência sexual. Portanto, temos que distinguir de forma absolutamente fundamental a qualidade das relações, da duração ou da intensidade das relações. E estas duas coisas podem estar juntas, mas também podem não estar. Uma relação pode ser significativa, curta e intensa, pode ser longa, pouco intensa e significativa, pode ser longa, não significativa e pouco intensa, etc, etc, etc. Basta nós começarmos a adicionar variáveis e as permutações possíveis multiplicam-se muito rapidamente. E, portanto, temos que pensar, será que nós estamos à procura de relações duradouras? Ou será que nós estamos à procura de relações significativas? Ponto número 1. Ponto número 2. De onde é que nós retiramos esse significado? Será que estamos à procura de uma espécie de relação ideal? Ou será que estamos abertas e abertos a explorar e a encontrar as relações no ponto em que elas existem, numa espécie quase de ponto de equilíbrio? E, terceiro ponto, será que nós avançamos para estas relações com uma preocupação ética, com uma preocupação de reconhecimento, respeito mútuo pela diferença e pela diversidade? Como é que então a exposição constante das redes sociais afetam a privacidade também e a intimidade nos relacionamentos? Eu acho que, por um lado, nós somos uma sociedade cada vez mais visual e escópica, não é? Nós queremos ver, queremos que nos vejam, e existe uma certa série de pressões à nossa volta para amplificar esta visibilidade. E isso, mais uma vez, permite, por exemplo, a grupos subordinados ou grupos discriminados ocuparem mais espaço que aquele que lhes era permitido ocupar antes. E estou a pensar, por exemplo, em minorias sexuais, em pessoas não heterossexuais, em pessoas com diversidade de género, etc. Mas, ao mesmo tempo, também abre a porta para uma série de abusos potenciais, desde o roubo de identidade, deepfakes, a chamada revenge porn, etc. E, portanto, mais uma vez, aqui a questão da ambiguidade e das tensões entre o potencial daquilo mais que nós podemos fazer e o risco do que mais pode ser feito com aquilo que nós agora podemos fazer. Em que medida as expectativas criadas pelas representações idealizadas de relacionamentos nas redes sociais impactam a realidade das relações amorosas? Eu acho que a idealização das relações não começa nem se origina nas redes sociais. Ou seja, nós vivemos desde há muito, muito tempo numa sociedade que é muito claramente, como se diz em jargão mais técnico, heteronormativa, cisnormativa também. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós desde há muito, muito tempo que vivemos numa sociedade e que estamos embrenhados numa cultura onde existe um modelo relacional que é politicamente, socialmente, culturalmente visto como sendo superior a todas as outras formas de relacionamento, que são os relacionamentos heterossexuais, reprodutores, com casamento entre um homem cisgénero e uma mulher cisgénero que depois têm filhos e acabou a conversa. Mas este ideal é mais uma ficção histórica do que outra coisa, porque esta família nuclear não faz, nem nunca fez verdadeiramente parte do nosso passado histórico. Quanto mais não seja porque antigamente as pessoas às vezes viviam nas chamadas casas multigeracionais, ou seja, os avós viviam na mesma casa que os pais e que os netos, etc. Portanto, esta lógica da família nuclear sempre foi mais uma ficção do que outra coisa. A questão é que hoje em dia parece ser cada vez mais fácil alimentar a ideia, o ideal, esta ficção, apesar de na prática ser cada vez mais difícil manter efetivamente
esta ficção e acho que basta olhar para os preços das casas em Lisboa para chegar a essa conclusão. Polémico. Vê alguma mudança nas dinâmicas de términos de relacionamentos devido à vida digital ou isso não tem impacto? Eu acho que a vida digital tem impacto nas dinâmicas e nas lógicas relacionais, sim, mas, mais uma vez, o impacto que tem existe dentro de um contexto. Ou seja, porque é que as aplicações que são feitas desta maneira, não é? Para dar resposta a uma série de necessidades, a uma série de mudanças estruturais. Então, aquilo que o Zygmunt Bauman diz, e com o qual eu confesso que não concordo completamente, é que nós vivemos numa sociedade cada vez mais líquida, mais desestruturada, menos estável, mais incerta. Eu confesso que a minha linha é um bocado mais a linha do Ulrich Beck, em que sim, nós temos uma desagregação progressiva das instituições ditas tradicionais, mas ao mesmo tempo estamos cada vez mais rodeadas de normas e de regras e de obrigações e de compulsões, e tens que fazer isto, e tens que ser assim, e tens de estar aqui, E isto não é bem, creio eu, liquidez. Isto é uma incerteza muito grande acompanhada de uma aparente rigidez muito grande, só que é uma rigidez que está constantemente a mudar, mas em cada momento parece ser sempre muito rígida. Se isto bate certo com a liquidez do Bauman ou não, não tenho a certeza. Isto tudo para dizer o quê? Isto tudo para dizer que aquilo que, por exemplo, o Anthony Giddens chamava a relação pura, que é o facto de nós conhecermos alguém, estarmos com alguém, não por causa da herança da família, ou por causa do bom nome da família, mas porque nos faz sentir bem estarmos com aquela pessoa e somos felizes por estar com aquela pessoa. Somos uma versão melhor de nós mesmos. Uma versão melhor de nós próprias. Isso só por si já veio, e isto é anterior às redes sociais, isso só por si já veio alterar radicalmente as dinâmicas das relações, não é? Porque então, lá está, é menos a questão da estabilidade e da duração e da permanência, e é mais a questão de, será que eu me sinto bem aqui ou não? E eu não creio que isso seja uma coisa errada ou problemática. Qual é que é o problema? O problema é quando nós partimos para as relações com um bichinho aqui no fundo do nosso ouvido a dizer-nos: tu estás bem, mas se calhar podias estar melhor. E depois nós olhamos para uma rede social, olhamos para o Tinder, olhamos, não é? E o que é que vemos? Vemos um carrossel de pessoas que nos fazem perguntar: será que estás bem agora ou podias estar melhor com esta pessoa e com a outra? Swipe right, swipe left. E esta ideia de eu estou bem, mas se calhar podia estar melhor, acaba por ser uma espécie de problema que se cria a si próprio, porque em vez de conseguirmos apreciar aquilo que temos, em vez de conseguirmos respeitar, validar e valorizar as pessoas com quem nos relacionamos, uma parte de nós está sempre a pensar: ok, onde é que eu posso saltar a seguir? O que é que eu posso fazer a seguir? Eu vejo isso muito nos primeiros relacionamentos. Quando estás, geralmente os primeiros namoros e relacionamentos são assim, estás com a pessoa, é a primeira vez, o primeiro amor, a primeira vez que sentes essas sensações todas, ficas com a pessoa durante algum tempo e depois ficas: mas é só uma experiência que eu tive, não vejo, e agora eu vou ficar com essa pessoa para sempre, quero ter outras experiências também, será que há outras experiências melhores lá fora? E muitos primeiros relacionamentos acabam realmente por causa desta razão. Sim, eu acho que é importante nós abrirmos espaço para a experimentação. É importante também questionarmos o papel que o pressuposto da monogamia, ou seja, a mononormatividade, tem nesta lógica toda, a ideia de que só podemos gostar de uma pessoa ou só podemos estar com uma pessoa ao mesmo tempo e se calhar não necessariamente, e há pessoas que se sentem melhor estando em vários relacionamentos ao mesmo tempo e há pessoas que se sentem melhor estando só num relacionamento, e ambas as coisas são válidas, mas eu acho que é importante nós percebermos que a experimentação tem o seu papel, mas que nós podemos participar ou estar em fases ou em modos ou em dinâmicas de experimentação sem termos necessariamente que estar a objetificar as pessoas ou a descartar as pessoas com quem estamos a ter essa experimentação. E aí também passa um pouco por haver um bocado de transparência, de respeito, de ênfase no consentimento, de as pessoas falarem umas com as outras e perceberem: olha,
Estamos aqui, estamos só a experimentar, estamos só a ver como é que corre, ou há aqui alguma expectativa de futuro, se há, que futuro é esse, que regras é que nós queremos fazer, etc, etc. Alguns autores falam do surgimento daquilo a que se chamam as designer relationships, ou seja, são as relações à medida, em que, ao invés de nós assimilarmos ou participarmos num modelo e num tipo de relação, o objetivo é comunicarmos e percebermos que tipo de relação, com que regras, com que dinâmicas é que nós queremos estabelecer caso a caso. Daí vem a importância na comunicação. Também é muito importante nos relacionamentos sabermos, tentarmos perceber o que a pessoa pretende. Por exemplo, também falam-se saber quantos filhos a pessoa quer ter, ou se quer ter filhos ou não. Também é muito importante comunicarmos isso no relacionamento. Daí vem a importância na comunicação para não haver conflitos futuros. Sim, uma fonte muito comum de conflitos tem que ver justamente com os pressupostos. Quando duas pessoas, ou 3 ou 4, utilizam a mesma palavra e acham que estão a falar da mesma coisa e depois afinal descobrem que afinal não estão, não é? E se calhar compromisso para uma pessoa quer dizer uma coisa e para outra quer dizer outra. E fidelidade quer dizer uma coisa para uma pessoa e quer dizer outra para outra pessoa. Portanto, é este tipo de comunicação e de metacomunicação que se torna cada vez mais importante. E mais uma vez, o que é que isto tem a ver com a questão das redes sociais, com as aplicações, etc. Por um lado, o acesso a fontes mais diversas de informação e o acesso a comunidades, por exemplo, que nos permitem abrir os horizontes, dá-nos mais vocabulário, mostra-nos mais coisas, permite-nos aceder a mais recursos que se calhar de outra maneira não tínhamos acesso a eles. Por outro lado, se não temos algum cuidado e se não temos algum equilíbrio, muitas vezes acabamos a ir atrás da novidade porque é novidade e não porque realmente é algo que se alinha connosco. Exato. De que maneira então as inovações sociais, como a aceitação das novas formas de relacionamentos, impactam a diversidade de modelos amorosos e a maneira como são percebidos pela sociedade? Ainda há muita discriminação. Ainda há muita discriminação contra diferentes modelos relacionais, contra diferentes orientações sexuais, contra diferentes identidades de género. Ainda há muita discriminação. E a informação e a educação são uma componente absolutamente fundamental, a literacia. Componente absolutamente fundamental para ajudar a combater isso, mas, ao mesmo tempo, e acho que o nosso presente político está a mostrar isso muito bem, não basta informação, não basta literacia. Nós temos mais literacia e temos mais informação agora do que alguma vez tivemos sobre estas coisas e estamos a ver a extrema-direita a voltar a ganhar força. Estamos a ver os direitos das mulheres a recuarem. Estamos a ver o aumento da homofobia. Estamos a ver aquela pseudo-polémica da chamada ideologia de género. Portanto, todas estas narrativas conservadoras estão a aumentar apesar da informação. Então, é preciso perceber que sim, a informação é fundamental, sim, a literacia é fundamental e a internet veio abrir o campo a essa acessibilidade da informação, mas também é preciso refletir, é preciso transformar a informação. Saber como usá-las. Exatamente, é preciso transformar a informação em conhecimento. Exato. As aplicações de encontro têm então desempenhado um papel na aceitação e visibilidade de comunicações LGBTQ+, e outras minorias, contribuindo então para uma mudança nas normas sociais em relação ao amor e relacionamento? A resposta simples é sim, essas aplicações têm contribuído de certa forma para permitir às pessoas que fazem parte destas comunidades terem mais recursos, terem acesso a mais comunidade, terem acesso a espaços que são mais seguros para elas, que representam menos risco de violência, etc. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter em conta que a maior parte destas aplicações têm um objetivo fundamental: fazer dinheiro. Claro. Ok? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que estas aplicações não existem enquanto forma de reivindicação de direitos sociais, apesar de poderem resultar nessa reivindicação. Estas plataformas existem para ganhar dinheiro. E
é sempre preocupante e é sempre potencialmente problemático quando nós deixamos as reivindicações sociais e políticas na mão do capitalismo, porque isso quer dizer que enquanto dá dinheiro está tudo bem, quando deixa de dar dinheiro lá se vão os direitos a voar. É muito bom para refletirmos isso, de facto. Para finalizar aqui as perguntas que eu tenho, como podemos então cultivar as conexões mais significativas e autênticas num mundo digital caracterizado pela constante mudança e superficialidade? Eu acho que temos que ter uma atitude de reflexividade. E claro que isto é uma palavra muito cara que pode querer dizer muita coisa e não dizer nada ao mesmo tempo, mas no fundo passa por nós nos virarmos para dentro primeiro e perguntarmos o que é que queremos neste momento, o que é que faz sentido para nós, o que é mais confluente com as minhas necessidades, as minhas vontades e também com aquilo que eu consigo dar às outras pessoas. E depois a partir daí tentar perceber se à nossa volta existem pessoas com quem nós nos encaixemos ou com quem estejamos na mesma página, metaforicamente falando, de pessoas que se encontram e que querem as mesmas coisas e que têm os mesmos entendimentos ou que eventualmente tenham interesse em trabalhar para encontrar um ponto de entendimento comum. E isso passa por respeitar a outra pessoa na sua diferença e não tentar trazer a outra pessoa para aquilo que nós queremos ou para servir os nossos interesses e, portanto, por uma recusa da instrumentalização das relações. Agora, vi recentemente uma pesquisa em que, não tenho certeza se é verídica ou não, mas que cerca de, ou mais de 90% dos casamentos em Portugal levam a divórcio. O que é que acha sobre isso? E por que será o motivo? A última vez que eu olhei para essas estatísticas, a taxa de divórcio em Portugal estava na volta dos 50% e não 90%. Portanto, se saltou 40% nos últimos anos, honestamente, parece um pouco provável, mas eu não vi esse estudo, portanto não consigo falar, não é? A última vez que eu olhei, a taxa de divórcios em Portugal estava por volta dos 50%. E ainda assim já é bastante. 50% já é bastante, mas esta subida das taxas de divórcio começou muito antes do advento das redes sociais, da internet e das novas tecnologias, especialmente noutros países em que nós olhamos e não havia proibições legais em relação ao divórcio. Justamente porque, tal como eu disse há pouco, as relações estão muito mais pautadas por uma lógica de será que isto é aquilo que eu quero e será que isto me faz bem e será que eu estou feliz? E as pessoas não se sentem na obrigação de estar numa relação na qual elas não se sentem felizes. Agora, mais uma vez, isto é útil e é bom na medida em que as pessoas podem mais facilmente escapar de situações violentas ou escapar de situações que simplesmente que não sendo violentas, mas que não as alimentam de alguma forma, que não as fazem sentir bem, mas também pode tornar as relações potencialmente mais descartáveis de alguma forma, porque lá está, estamos sempre a pensar, mas se calhar amanhã, ou se calhar a outra pessoa, ou se calhar a próxima vez. Por isso é que eu estava a dizer que é muito importante nós pensarmos em perceber primeiro o que é que nós queremos e não achar que as taxas de casamento ou as taxas de divórcio são necessariamente um bom ou um mau indicador da qualidade das relações ou achar que a longevidade é necessariamente um bom marcador, porque saber dizer que não é muito importante. É tão importante quanto saber dizer que sim, ou aliás é mais importante do que saber dizer que sim, que qualquer um diz que sim, mas nem todos têm a coragem de dizer não. Exatamente. Pronto, das minhas partes as perguntas estão todas. Se desejar acrescentar alguma coisa, alguma curiosidade interessante sobre o amor, ficávamos aqui até às 4 da tarde da manhã. Pois.
muito obrigada pela sua Nada. presença, foi uma honra tê-la aqui Vou aproveitar connosco para- e saber essas informações todas que acredito que não se fale assim tanto, mas que é muito importante falarmos sobre. Muito obrigada por terem assistido até aqui connosco. Já sabem que podem assistir o podcast no Spotify, no nosso canal do YouTube e no site da Universidade Lusófona. Da minha parte é tudo e até o próximo episódio.